Sabe o que eu já fiz jejum? O quê? De punheta. Sério? Na minha época de adolescência. Adolescente. Você era punheteiro? Eu era não, né? Eu sou. Inclusive, deixa pra lá. Tô agora. E aí eu tô agora. E aí eu fiquei 2 anos, acreditem ou não, sem fazer sexo com ninguém. E sem me masturbar, sem ter nenhum tipo de prazer físico nesse sentido sexual. Porque eu acreditava que eu conseguiria deixar de ser gay, assim. Porque a igreja prega isso, né? Você tá zoando com a minha cara, Dan. A igreja prega que a homossexualidade não é aceita pela igreja. Não é. Pela igreja católica, pela igreja evangélica, não é. O candomblé, o Umbanda falam disso numa boa, aceitam numa boa. Aceita, né? A palavra não é aceitar, né? Entendem, mas o catolicismo não. Mas o Papa esses dias falou que a homossexualidade é pecado. Ele falou? Ele falou esses dias, o Papa Francisco. Ele falou esses dias, ele falou assim, olha, a homossexualidade é pecado, continua sendo pecado. Ai, gente. Mas você vê a cabeça? Você vê a cabeça? Quando eu saí da igreja, eu comecei a ver as coisas da igreja. Eu falei, por exemplo, só tem padre homem. Por quê? Por que não tem as freiras também não podem fazer missa? Verdade. Por quê? Não pode casar? Por quê? É pecado casar? É pecado fazer sexo? A do casamento eu sei mais ou menos por quê. Porque, teoricamente, o padre... Tem que seguir o exemplo de Jesus. Não. Ele tem... os padres, eles têm uma herança do Vaticano. Se eles se casam, eles dividem essa herança com a mulher. Então, eles não querem dividir. Então, eles não casam. Pior ainda esse argumento. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vai ser umas coisas bizarras. Mas você não tinha abstinência, sei lá? Porque é um vício. Mas ele tava tão imersivo, ele achava que pra deixar de ser... Entendeu? Não, mas tinha. No momento do banho ali, que eu olhava pra ele, o Jubileu olhava pra mim e falava, vamos. Eu falava, não pode. Mas é muito engraçado essa coisa. É repressão sexual, né? Mano. Na adolescência, onde você mais bate punheta. É repressão sexual, não é o nome disso? Repressão sexual. Repressão sexual nunca deu certo. Nunca deu certo. Nunca deu certo, gente. Mas qual é o problema? Se você tá fazendo sexo com pessoas, claro, maiores de idade, que você quer que estão transando, que não seja... Cara, vai. Os dois estão querendo, vai. Entendeu? Qual é o problema de transar? Eu não sei qual é o problema pra igreja, mas eu sei qual que é. A frustração dos padres, que não pode. Fala pra todo mundo que não pode. Eu não sei, cara. Qual que é? Mas eu fiquei 2 anos em grupo de jovens, tudo. E tinha um monte de jovens que faziam isso. Oravam. Uma vez, eu lembro de uma amiga minha, que ela namorou um cara gato demais. Eu ia falar o nome dele agora, mas não vou falar. Ele era gato. Ela era bonita, mas eu achava ele o tesão, assim. Aí eu falei assim, e aí, Michelle, já deu uns beijos? Ela falou, não. Não, eu falei assim, já fizeram sexo? Ela falou, imagina, a gente tá orando pra beijar ainda. Eu falei assim, como assim orando pra beijar? Mas, cara, tem a galera do Escolhi Esperar, cara. Eu admiro. Sim. Eu admiro também, porque... Eu admiro, mas eu não sei pra quê. É um talento, velho. Eu não sei pra quê. Nossa, eu não consigo esperar. Eu escolhi esperar. Imagina você transar depois e for uma foda ruim. Você escolheu esperar e casou e já era. Caralho. Não pode separar, porque também não é pecado, né? Divórcio não é pecado? Né? Mas eu acho que isso é facilmente pra gente ser cancelado, né? Olha esses jovens desviados falando... Na quaresma. Mas eu não entendo qual que é o problema do... Eu não entendo qual é o problema do sexo pra igreja, mas... Enfim, né? Mas eu passei, foram 2 anos... Mas quando eu voltei... Voltou com toda! Já pôs em dia, já. Né? Mas foi uma volta gradual, assim. Eu fui... que bom. Foi bom em certa parte, no sentido de eu tentar... Mas depois eu falei, não, gente, não tem jeito. Eu sou vagabundo mesmo. É pra hora de transar. Mas eu não sei qual que é essa brisa de não transar pra igreja, sabe? Por que você se torna uma pessoa ruim transando à vontade, assim, sabe? Fala aí pra nós, pô. Você sabe o quê? Tem mais a ver com casamento, entendeu? Tipo, o foco é você transar com a pessoa que você vai se casar. Mas por quê? Por que você não pode transar com outras? Você não quer vir falar no microfone? Vem falar, Gabriel. Vai, que Fala aqui, Eu vejo isso muito como uma regra de igreja. Você quer sentar aqui? Não, se em casa passa uma semana, meu amigo. Você tá nessa... Eu faço aqui, ó. Não tá na 3, né? Nem tô... Peraí, eu vou no banheiro enquanto isso. Senta aqui. Arrepia lá. Vai, Gabriel. Por que você não pode transar com as pessoas? Pra você?
Não, pode deixar 3. Fica a pergunta é genérica. Qual genérica que você falou? Por que você não pode transar com as pessoas? É que, assim, a Bíblia em si, não é só catolicismo, tipo, tirando isso, catolicismo, evangélico, porque, querendo ou não, cada religião vai pensar alguma coisa diferente. Se você guardar o sábado... Embora você tenha é a judeu. mesma Bíblia, né? Então, tipo, analisando a Bíblia mesmo, o casamento, ele é a base mais forte que existe nessa terra, entendeu? Então, tipo, qual que é o ponto? A pessoa que você vai casar, ela tem que ser muito bem, tipo, escolhida. Porque senão acontece o que acontece hoje em dia. Meu pai é separado da minha mãe, entendeu? E eu acho que, tipo, teve muita coisa envolvida. E eu vou falar um exemplo prático aqui. Eu tô falando, tipo, se você for ver índice de divórcio e tal, muitas coisas assim, é por causa que a gente não tem muito isso estudado hoje em dia. Mas resumindo a história, é pra você construir uma família bem sólida. E aí, só que essa escolha hoje em dia, ela é meio... É difícil, entendeu? Então, mas... Fala. Não, eu ia perguntar, mas assim, e se o... Tipo, sei lá quantos anos atrás era normal você... O comum, na verdade, era casar e só depois do casamento você transar. Só que aí, você ficava naquele relacionamento e pá, e se você não gosta da pessoa mais... Como assim não gosta? Então, esse é o ponto. Não tem dessa de... mas naquela época era gente prometida, tá ligado? Meu filho vai casar com a sua filha aqui. Mas não é tão, tipo, só assim, entendeu? Isso é o que você acha que é. Mas na realidade, tem muito mais coisa por trás. Se você falar, tipo assim, você vai casar com tal pessoa ali. Foda-se. Aí sim. Isso, tipo, é um problema. Eu, pelo menos, eu veria isso. Agora, eu não tenho uma família assim pra falar que se era assim. Entendeu? Eu nunca conheci uma família também que era assim. A minha bisavó, por parte de pai, foi prometida. Casamento arranjado. Jura? É japonês também, né? Tem também cultura japonesa envolvida. E eles se casaram e tiveram um monte de filho, mas eu não sei como é que era o casamento deles. Não dá pra saber. Então. Mas, assim, eu acho que um casamento, não necessariamente ele vai ser sempre bom. Entendeu? E esse é um ponto. Às vezes, hoje o pessoal termina por coisinhas. Então, mas ainda mais um casamento. Eu percebo muito, pela sua fala, eu percebo muito assim, primeiro, considerando que a Bíblia é sagrada. Porque pra mim a Bíblia não é sagrada. A Bíblia é um livro de fábulas igual qualquer outro. Mas pra você talvez seja. Então pra você já parte do ponto que o casamento é sagrado a partir da Bíblia. Pra mim a Bíblia é um livro de contos. Não desrespeitando, mas não é, gente. Eu não posso pegar e falar assim, é sagrado. Pra mim o conto do Edgar Allan Poe do Gato Preto pode ser sagrado. Mas para as pessoas não é. Então, quer dizer, a gente primeiro tem que ver os povos, as pessoas que acreditam a Bíblia como sagrada. A partir do momento que você acredita que aquilo é sagrado, tudo que tá lá é real. Sim. É que a Bíblia em si... Só para finalizar agora. A Bíblia em si, ela foi escrita para um povo específico, né? Que é o povo hebreu. Um povo específico, no momento específico e tal. Sendo escravizados. Então, quer dizer, você vai mudando. Então, mas se você for ver, é uma regra que foi colocada, tipo, para vocês não serem mais escravos dessas pessoas aqui, vocês têm que seguir esses mandamentos aqui. Da Bíblia. E eu sempre digo, na minha época de igreja, eu sempre falava assim, tá na hora da gente escrever o nosso próprio evangelho para as próximas gerações. Tá na hora da gente escrever a nossa história, porque a Bíblia, ela ignora os homossexuais. A gente fala de casamento, mas e se eu quiser casar? Não tem uma regra. Então eu preciso escrever uma Bíblia. Por isso que eu falei pro Gabriel antes de começar que eu vou ser Red Pill dos viados. Eu vou escrever uma Bíblia. O Rainbow Pill. Rainbow Pill é foda. Porque a gente precisa de regras. Eu lembro que eu tinha um professor lá na USP, Ricardo Alexei, um beijo, Ricardo, que ele falava isso: nós gays precisamos criar as nossas próprias regras pra gente viver pra gente. A gente não pode, a gente tem que realmente corromper o sistema heteronormativo. Nossa, pra onde a gente foi hoje, né? Porque é verdade, o gay na sociedade, ele é marginal, ele é deixado assim, ninguém fala, ninguém me pergunta. E os namoradinhos? E aí, Daniel, como é que tá lá o negócio do terror? O Daniel mexe com o terror, a bicha louca, sabe? Tipo, ninguém pergunta. Pra vocês devem ter perguntas. E aí, vai casar? E aí, vai ter filho? E aí, Stephanie, não vai casar mais? Cadê o namoro? Entendeu? Mas com os gays não tem. A gente é deixado. Cara, e é muito louco isso. Que é o que você falou de família. E tipo, juro por Deus, de pegar em reunião com a minha família, olhar a foto da Anitta. Nossa, como ela é linda, né? O pessoal da sua família faz isso? Passar pra foto. Quando é que vai ter, né? Nora Meus perfeita, netinhos, né? tem que ter Meu neto. Deus. E tem pergunta de netos? Tem pergunta de Toda vez que eu vou na Tem casa da minha prazo, avó, ela mas a gente pergunta. não vai cumprir. Fala que eu sou muito boa pra casar, porque gosto de ficar em casa. Mulher pra casar. Mano, mas é muito old school, é sério. Muito pensamento muito. antigo. Pra caramba. E eles ficam. Não, eles ficam. Porque agora nasceu 2 primos do Fábio, tiveram filhos, né? Tem um que tá Nossa, 2 anos, tem uma que vai fazer 2, tá com 1. Aí fica, porque
Eles cresceram todos juntos. A Paty, o Gugu, que chamam ele de Gugu, né? Chama o Fabinho de Gugu. O Gugu, Biratã, todos cresceram juntos. Gugu, e aí? Um cara desse tamanho. Gugu. Chamam ele de Gugu até hoje. E o nome dele é Fábio. Se ferra. O Fábio Gustavo. Eu Fábio imagino, Gustavo. eu imagino Fábio que Gustavo. na hora que ele chega lá, o pessoal vai passando ele no colo. Ele, ô, Gugu! E a Anitta assim lá fora. Todo mundo idolatra o Fábio naquela família. É o Gugu pra tudo. Mas não o Fábio, ele é bonzinho, assim. A gente tem vontade de Ele mimar vive ele, porque ele é loucamente, bom, mas ele gente. vive Não loucamente. tem jeito, cara.